Estão os três aqui em estúdio para falar das prioridades e dos seus objetivos para o Belenenses. Projetos diferentes para tirar o clube da crise que atravessa. Em cada uma das listas, apenas um denominador comum: levar a equipa de futebol do Restelo às competições da UEFA. Muito boa tarde aos três, muito obrigado por estarem presentes aqui no estúdio. Eu vou começar pelo candidato da lista A, se não houver inconveniente da parte dos outros dois candidatos. Engenheiro Alves de Carvalho. Já se disse, todos os três têm a prioridade de levar a equipa do Belenenses às competições europeias. No entanto, o senhor, no seu projeto, é muito ambicioso, quer 3 estrangeiros a nível internacional e 3 jogadores portugueses de primeiro plano. Como é que é? Há dinheiro ou é só para cativar o eleitorado que o senhor diz isto? Boa tarde. Quero agradecer à Rádio e Televisão Portuguesa o proporcionar este debate para que os nossos associados possam tirar ilações e auscultando os projetos que agradeço, obviamente, mas pedir que fosse breve, nós temos pouco tempo para este debate. De qualquer maneira, aproveito também, vou ser rápido, aproveito também para homenagear os líderes das outras 2 listas, o Sr. Coronel Antunes e o Sr. António Matias, o que vem trazer vivacidade à vida do clube, quando muita gente se interroga porque há 3 candidaturas. Quanto ao futebol, nós temos projetos concretos, não usamos subterfúgios, somos claros, somos uma lista de corpo inteiro, tentamos junto dos associados dizer a verdade e com toda a transparência. De facto, é a nossa intenção gerir com muito critério o orçamento destinado ao futebol, mas isso não nos impossibilita de termos ou tentarmos uma equipa ganhadora, e que essa equipa ganhadora terá características, terá perfil, e quando me diz que noticiamos ou divulgamos a contratação de 3 jogadores estrangeiros de nível internacional, a contratação de 3 jogadores nacionais de grande nível, é uma certeza. Estamos nesta altura a estabelecer... Mas há dinheiro para, diga-me só rapidamente, há dinheiro para contratar mais 6 jogadores para o Belenenses? O dinheiro aparece. Dispensando outros que estão atualmente na equipa. Será depois visto no enquadramento que preconizamos com o nosso staff técnico. Já voltaremos a falar também sobre este assunto e outros. Coronel Florentino Antunes, remodelação do futebol, fazer do futebol juvenil um viveiro do clube, que penso que já é também. São esses os seus grandes objetivos para o futebol e para levar o Belenenses às competições europeias? Muito boa tarde. Eu, antes de mais, gostaria, se me fosse possível, muito rapidamente, dizer que, para mim, é uma honra e um prazer poder vir a assumir a presidência do clube. Sempre estive disponível para o fazer, nesta função, como noutras, e penso que tenho, até agora, dado boas provas daquilo que tenho sido capaz. Relativamente àquilo que me proponho fazer em termos de futebol, e sem, digamos, grandes demagogias, e com o realismo que se impõe no momento presente, entendo que, apesar de ter já alguns contactos com atletas nacionais, de uma forma só oficiosa, entendo que será prematuro. Primeiro, por razões de estabilidade do clube. Segundo, porque não quero fugir à verdade e perante os sócios gosto de ter uma linguagem clara e precisa. Entendo que esses contactos têm que estar, digamos, reservados para que, após as eleições e em conversa com o técnico, porque é por ele que passam todas estas contratações... Vai, portanto, manter o José Romão à frente da equipa de futebol? Em princípio, José Romão irá manter-se no comando técnico do futebol profissional do Belenenses. No entanto, como sabe, em futebol nada é definitivo. Mas ainda não falou com o José Romão sobre este e outros assuntos relativos ao futebol profissional do Belenenses? Não falei com o José Romão em termos destes assuntos. Conheço o José Romão de uma forma informal, foi-me apresentado, tenho ótima impressão dele, gostei imenso de falar com ele, parece-me ser um homem com ideias, mas como eu disse, em futebol nada é definitivo, mas conto, em princípio, se tudo correr normalmente, que o José Romão poderá vir a ser o técnico da próxima época. Sr. José António Matias, há notícias de que o senhor para a semana vai à Itália contratar um craque do Calcio, do futebol italiano, para a equipa de futebol do Restelo. Eu faço-lhe 2 perguntas. Primeiro, já falou com o José Romão, sabendo se ele quer ou não um jogador estrangeiro do futebol italiano e quem, com características, e se quer manter o José Romão, obviamente, na equipa de futebol. É evidente que quando nós estamos neste momento já em contato com alguns jogadores para a equipa de futebol profissional do Belenenses, teríamos que passar por saber ou por definir qual era o treinador que iria
assumir as funções para o nosso projeto. A nossa lista conta com Zé Romão para treinador da equipa principal, para a equipa de futebol do Belenense. E na base de conversas já tidas com o Zé Romão, porque eu era um vice-presidente do clube, continuo ainda em funções não como vice-presidente, mas como convidado na comissão eleitoral, e continuo em contato com o Zé Romão. Quando converso com o Zé Romão, não sou um intruso, nem sou um simples sócio, converso com o Zé Romão. Sou um dirigente ainda ao serviço do clube, e que para isso tenho contactado com ele, como candidato à presidência do Belenense, qual as necessidades que ele analisa para a equipa principal de futebol do clube na próxima época. Quer adiantar quem é esse jogador? Quer levantar um pouquinho aqui o véu e dizer quem é esse jogador do campeonato do futebol italiano que querem trazer para cá? Não vou adiantar porque, como começou por dizer que eu ia me deslocar à Itália para realmente contactar esse jogador, é precisamente esse contacto que vou ter, por indicação técnica do Zé Romão, qual os lugares mais prioritários em resolver. Seria prioritário resolver as renovações, mas como eu não tenho legitimidade para as fazer neste momento, só quando assumir a presidência, começo por realmente contactar os jogadores necessários para reforçar a equipa de futebol do Belenense. Nós vamos continuar a falar da equipa principal de futebol, uma vez que, de facto, é por aqui que passa também o futuro do Belenense enquanto clube, é, de facto, a grande modalidade do clube. Eu só lhe perguntaria ao engenheiro Alves de Carvalho se pretende continuar com o José Romão à frente dos destinos do futebol da primeira divisão do Belenense, uma vez que já perguntei também aos outros candidatos. Nós estamos a analisar, nesta altura, o dossiê treinadores, e, de facto, está no nosso horizonte estudar 4 pessoas. Pessoas com nacionais, em princípio, pessoas nacionais. Desses 4 treinadores nacionais, obviamente, que terá lugar José Romão, porque o conhecemos, que é um homem que tem dado ao Belenenses muito do seu esforço. Mas não é certa, portanto, a confiança total no atual treinador do Belenenses? Uma vez que tem mais 3 hipóteses. Não diria que sim, nem que não. É óbvio que o dossiê conta para 4 treinadores nacionais. Não quero avançar a atenção? A altura não é oportuna. Nós estamos aqui neste debate. Eu compreendo a expectativa. É uma carta de intenções de cada um dos senhores para estas eleições, só que os sócios do Belenenses estão neste momento a julgá-los, estão neste momento a ouvi-los e a vê-los e no fundo, também a tomar uma certa sensibilidade daquilo que cada um dos vossos programas tem. E até agora nada se concretizou. Há alguns jogadores, há alguns treinadores. A única coisa que se sabe ao certo e que foi dito até agora é que José Romão, para os candidatos da lista B e C, mantém-se, para si, pode manter-se ou não, e que todos querem um Belenenses europeu, mais nada. Dinheiros para tudo isto, para contratar outros treinadores, para despedir jogadores, para dispensar jogadores, a lista A tem ou não tem? Onde é que vai buscar? Eu faço aqui uma parte, há notícias de que neste momento, o Belenenses tem dívidas superiores a 100 mil contos, e não em todas as áreas, só em algumas. Tem que pagar, saldar essas dívidas, arranjar outros dinheiros, outros valores para avançar com o clube, para estabilizar o clube. Onde é que a sua lista vai buscar dinheiro para estabilizar para já o clube? Obviamente que o dinheiro virá da gestão criteriosa que vamos imprimir em todas as áreas, nomeadamente ao futebol. E isso passa por quê? Passa por rever o quadro do futebol, passa por rever muitas situações. Em relação à pergunta que me fez, tenho que lhe dizer que não é a altura oportuna, porque, como deve compreender, os nossos acordos estão nessa altura já de facto bastante adiantados, mas o Belenenses está e passa por uma situação que ainda não nos garantiu, e todos esperamos que isso vá acontecer, porque temos valiosos jogadores e temos um excelente técnico. Vai continuar com certeza na primeira divisão, mas a altura continua a ser periclitante. Para além de mais, as pessoas que estão envolvidas nessas conversas connosco, nesses acordos, pertencem a outra entidade patronal e não será correto, continua não será correto nem oportuno. Estamos a estudar. Mas há de facto dinheiro para isso? Há de facto dinheiro para estabilizar a equipa, para estabilizar o clube, para fazer estas contratações? Olha, quando pergunta se há dinheiro, temos de referir uma situação. O Belenenses gera receitas de 1.200.000 contos. É que o dinheiro do Belenenses, inicialmente, que nos propomos resolver os problemas. Terá de haver injeção, é um facto, e acabou de enunciar há pouco, nesta altura o passivo do Belenenses são 100.000 contos, que serão já 120.000, mas de qualquer maneira teremos de colmatar essas situações, teremos de arranjar imaginação
e, quando for preciso, a injeção de dinheiro, porque isso temos a garantia absoluta de que tal aparecerá. Não aparecemos e nós estamos garantia por parte de quem? De entidades bancárias, de firmas, de empresas pessoas, particulares, pessoas? De pessoas que estão a apoiar a minha candidatura e que foram apresentadas, inclusivamente uma delas foi apresentada na sexta-feira, quando da discussão com os associados no Centro Cultural de Belém, sala que se encheu literalmente para ouvirem o candidato. Sr. José António Matias, como é que vai descalçar esta bota dos dinheiros do Belenenses? A sua lista tem capacidade financeira para equilibrar o clube? A minha lista tem capacidade financeira, não diretamente, mas como deve calcular, e como foi dito pelo candidato Engenheiro Alves Carvalho, o Belenenses tem meios para gerir o clube, meios financeiros para gerir o clube. É claro que terá que haver a chamada injeção. Tem meios financeiros, mas tem um passivo muito grande. O senhor esteve nesta direção e, pelos vistos, não conseguiu solucionar este problema. O senhor não só, isoladamente, mas a direção. Como é que agora, enquanto candidato a presidente do Belenenses, vai conseguir solucionar, ou pelo menos tentar solucionar este dinheiro e equilibrar o clube e a equipa de futebol? Eu penso que até a informação do passivo do Belenenses está errada, é muito mais do que aquilo que está a ser anunciado, no entanto. Então já agora, se quiser retificar, ficamos todos nós a saber e ficamos com uma ideia muito mais atual, uma vez que o senhor está dentro da direção. Não tenho o número exato, mas tenho um número que calculo, pelos números que são informados, de 100 mil, calculo que neste momento irá talvez aos 150 mil contos. Tudo bem, 150 mil contos, passivo do clube. Eu volto a perguntar-lhe, pedia que fosse breve, como é que vai resolver este passivo, como é que vai resolver este problema e fazer do Belenenses um clube candidato à Europa? Olha, vou provar realmente durante a semana que sem o dinheiro do clube vão aparecer realmente já compromissos desta lista com craques. Mas tem que haver dinheiro, porque se não houver dinheiro, eles não vêm. Claro. E os senhores, o senhor e a sua lista, os membros da sua lista, vão buscá-lo onde? Publicidade? Bancos? Empresas privadas? Como sabe, nós não fomos ainda eleitos e vamos assumir essa responsabilidade. Portanto, é que a lista tem credibilidade para ir buscar assumir esses compromissos com esses jogadores. Se o tem hoje, vai ter futuramente também. Portanto, é uma lista que vai já dar provas à massa associativa de que tem capacidade financeira para assumir esses compromissos. Por isso, vai já assumir com alguns jogadores que irão, durante a semana, ser notícia da massa associativa em geral. Coronel Florentino Antunes, vamos lá ver se o senhor agora especifica um bocadinho melhor. Tem dinheiro, a sua lista tem dinheiro para resolver os problemas do Belenenses? Olha, para que realmente a verdade seja aqui totalmente dita, não são nem 100 mil, nem são 150 mil o passivo do clube. Eu não vou revelá-lo, porque entendo que são valores que devem ficar no seio dos sócios do clube e será oportunamente Está, portanto, a querer dizer que a situação é muito mais grave do que esta que foi passada. É bem mais grave do que aquela que foi aqui anunciada. Eu entendo que, para que realmente a verdade seja dita e que os sócios não fiquem realmente a pensar algo que não corresponde à verdade, por outro lado, a direção que assumir ficaria, digamos, ficar-se com a ideia de que o passivo teria somente o montante, como disse aqui o Sr. Matias, de 150 mil contos. Relativamente àquilo que me fala, portanto, aos recursos financeiros, a minha lista dispõe de recursos bem mais importantes, por vezes, do que os recursos financeiros. A minha lista dispõe de recursos humanos, de pessoas capazes, competentes, sérias, pessoas que conhecem o clube há muitos anos, que conhecem profundamente onde é que estão os problemas do clube. Coronel, desculpe interrompê-lo, mas de boas ações e de boas pessoas, como se costuma dizer, está o inferno cheio. As pessoas, de facto, são competentes, ninguém duvida da seriedade das pessoas que encabeçam cada uma das listas, mas sem dinheiro não se pode fazer nada. E tudo funciona à volta da gestão económica, neste caso dos clubes. Como é que o Belenenses pode sair desta crise? Como é que o Belenenses pode adquirir a estabilização? Conforme lhe disse, a gestão passa por pessoas. São as pessoas que fazem a gestão. E é um facto, é que, de acordo com a forma como se podem manipular esses recursos financeiros, assim é possível recuperar a situação do clube. Não é agora a primeira vez, já aconteceu no meu tempo. Eu fiz parte de uma junta diretiva, fiz parte de uma direção em que realmente a situação financeira não era a melhor. Recuperámos, o caminho estava praticamente aberto para que realmente o clube saísse da situação de crise que tinha vivido anteriormente, com os mesmos recursos financeiros, ou com menos até, e o clube saiu dessa situação. Portanto, a prova provada de que é possível com pessoas, e sem, digamos, de uma forma séria, estarmos a iludir os sócios, que devemos buscar dinheiro aqui ou ali,
Já por duas vezes referiu a forma séria. Quer dizer que os elementos das outras duas listas não têm pessoas sérias na candidatura à presidência e aos órgãos sociais do Belenenses? Olha, o que lhe quero dizer é isto. Para mim, todos os belenenses, à partida, são pessoas sérias, não é? Portanto, tenho, dos dois candidatos, a ideia de serem pessoas sérias e belenenses. Não passa pela cabeça que, por eles, passa outra ideia que não seja servir o clube. Agora, o que não há dúvidas nenhumas é que o clube precisa, fundamentalmente, da organização. O clube não pode continuar a ser gerido como tem sido até aqui. Quer na parte de obras e instalações. A gente não pode fazer obras sem haver um planeamento, sem haver um orçamento, sem haver um projeto, porque depois tudo nos custa muito mais caro. Já podemos criticar a anterior direção. A anterior direção. É evidente que não podemos fazer obras sem haver um orçamento, sem haver um projeto de obra. Quer dizer, as obras não podem ser feitas ao sabor dos acontecimentos, com toda a generosidade das pessoas, que é o caso do Sr. Matias, que é uma pessoa que realmente de uma dedicação muito grande, é uma pessoa que tem dado ao Belenenses muito tempo do seu trabalho, mas que, ao fim e ao cabo, é um pouco avesso ao planeamento. E isso que é que... Sr. António Matias quer responder, pouco avesso ao planeamento, apesar de ser generoso, o senhor fez parte da anterior direção, não houve planeamento nas obras que foram feitas no Restelo? Eu não sei a que se refere realmente o Sr. Coronel em relação a dizer que eu sou um pouco avesso, por falta de planeamento. O que é certo é que algumas decisões tomadas no planeamento que eu fazia para as obras levadas a efeito dentro do clube, nunca adjudiquei obras que fosse com 2 orçamentos, que fosse adjudicado ao orçamento mais caro. Isso aconteceu por decisão do Sr. Coronel, e não só, contrariamente à minha vontade, que foi adjudicado a uma obra que custou ao clube mais 10 mil contos do que aquilo que havia uma outra empresa que conseguia fazer. Quer especificar que obra foi feita? Posso especificar, e até porque não está acabada ainda, precisamente por ter sido realmente encarecida, se calhar o valor que estava em causa de diferença que foi adjudicada para aquela que poderia ser feita por valor inferior, neste momento se calhar estaria acabada. Foi o corpo avançado das piscinas. Esse corpo avançado das piscinas foi avançado por um determinado valor, que havia uma outra empresa que fazia aquele mesmo corpo avançado, até ao ponto em que está feito hoje, por menos 10 mil contos. Eu não quero marginalizar de maneira nenhuma o engenheiro Alves de Carvalho, mas, Coronel, como é? É evidente que isto não corresponde minimamente à verdade. Eu peço desculpa ao Sr. Matias, mas isto não corresponde minimamente à verdade. O Sr. Matias sabe perfeitamente que apresentou um papel que de projeto e de orçamento tinha pouco. Aliás, o Sr. Matias é muito avesso à organização e ao planeamento, conforme tem sido visto, e aliás o Sr. Matias sabe perfeitamente que nós fizemos um campo relevado e fizemos o campo número 3, que nos custou muitos milhares de contos, e que se tem sido devidamente orçamentado, planeado, projetado, se calhar teria custado bem menos. Portanto, eu sou pela organização, sou pelo planeamento. Mesmo se for mais caro essa organização? Não é ser mais caro, é que não há nada que seja planeado e seja projetado que fique mais caro por uma coisa que não seja planeada, que só no fim é que se vê quanto é que custa. Então como é que este valor de 10 não corresponde minimamente à verdade. O que acontece é que nós tínhamos um orçamento perfeitamente fundamentado. O Sr. Matias apresentou um papel, não tem nada de orçamento, em que referia que custava menos 10 mil contos, só que nós já estávamos habituados a que aparecessem papéis que depois, ao fim, somados, custavam sempre bastante mais caro. Portanto, bom, já se começou a perceber e a delinear aqui algumas divergências entre os candidatos da lista B e C. Engenheiro, nunca... Agora, se me permitisse, gostaria também de ter ação em relação a esta situação das obras. Exatamente. É que, ouvindo o Sr. Coronel Florentino Antunes, também dá-nos a ideia que o planeamento do Belenenses não existiu só agora, a situação dramática só aparece agora, mas não é bem assim. Toda esta situação se reporta a uns anos, muito antes, à volta de 5 ou 6 anos, que começou o descalabro do Belenenses em tudo o que é planeamento e tudo o que é obras. Por conseguinte, e o Sr. Coronel Florentino Antunes, que eu saiba, que todos os associados sabem, também esteve no aparelho do clube todo este tempo. De verdade, é lamentável que um clube daqueles, em termos de obras, e uma vez que estamos a focar esta situação, tenha um estádio tão bonito, tão mal aproveitado, com matagais autênticos, com piscinas que os associados chamam as capelas imperfeitas, sem estarem concluídas, sem ter comodidade, enfim, com problemas graves que podemos desenvolver mais a seguir. Mas esses problemas graves podemos desenvolvê-los já. Todas estas obras foram feitas, obviamente, e de início, para melhorar as instalações do clube, para dar maior apoio aos sócios, para que eles possam, de facto, praticar várias modalidades dentro das instalações, nas instalações do clube, e não terem que ir para outras zonas, no caso das piscinas também. Que gravidade é que o senhor encontra, para além dos dinheiros excessivos que foram gastos, das obras que tiveram que ser inacabadas, que tiveram que ficar onde estavam, não puderam ser acabadas, que gravidade há? Interesses pessoais acima dos interesses do clube?
O que é que há exatamente? Interesses pessoais, de modo algum. De modo algum. Não quero sequer entrar nesse percurso, não é o meu, não conheço suficientemente bem a situação de orçamentos e a situação que conduziu à adjudicação das obras. Digo em termos técnicos, como técnico que sou, verifica-se que, por exemplo, as piscinas não podem ser retabilizadas na medida em que temos uma piscina inacabada, com infiltrações por todo lado, com ligação ao esgoto que não acontece, sai a céu aberto, criando a erosão do alcatrão ao longo da Avenida do Restelo. Temos todos aqueles espaços é uma situação perigosa. Direi mesmo como técnico, e desafio qualquer pessoa a desmentir-me, que se o Belenenses não toma atitudes em relação à piscina, em relação à grave situação que se verifica, pode ocorrer um acidente grave dentro de 4 ou 5 anos. Houve falta de planeamento? Houve falta de fiscalização, falta de planeamento, falta de pessoas influentes. Eu, quando digo falta de fiscalização, não é que não houvesse elementos fiscalizadores, é que o Belenenses pagava a uma entidade fiscalizadora 1000 contos por mês. A sua direção, obviamente, 1000 contos justifica uma maior dedicação, uma maior aproximação em relação a cada uma das tarefas. E caso seja eleito, como é que vai resolver este problema? Rapidamente, e já estou nesta altura sem ser eleito, já fiz alguns contactos na Câmara Municipal de Lisboa no sentido de se olhar para aquilo, se resolver rapidamente o que me foi informado que o vão fazer. Bom, aquilo que o engenheiro Alves Carvalho disse é muito grave, não só para o Belenenses, mas para as pessoas que circulam e habitam próximo das instalações do Restelo. Se for eleito, já sabia desta situação, Coronel? Olha, se me permitisse, o Sr. Engenheiro, aliás, vem-nos habituando a estas máximas que até se tornam ridículas em alguns aspectos. O Sr. Engenheiro conhece mal o clube, o Sr. Engenheiro, aliás, dá como prioridade cobrir a pala do setor poente do estádio e de acabar com as cotas suplementares, manifesta que realmente está muito pouco dentro dos verdadeiros problemas do Belenenses. Uma pessoa que refere isto, esquecendo outros aspectos prioritaríssimos do dentro do clube, tais como a cobertura do pavilhão, o pavimento do pavilhão, cabines dos campos número 2, a eliminação dos campos número 3, a cobertura, se possível, do polivalente, etc. Mas faz parte de um plano de obras? Faz parte do plano diretor que está elaborado. Quando o Sr. Engenheiro refere isto, e até diz que fala que foi uma política desastrosa, é realmente o desconhecimento completo da situação do clube. As piscinas foram feitas com muito sacrifício do clube e das pessoas que lá trabalhavam. É preciso respeitá-las. Os recursos financeiros foram arranjados com muito sacrifício também. O clube estava em perigo quanto à manutenção do direito de superfície daqueles terrenos, porque eles só lhes podiam ser atribuídos definitivamente após a construção das piscinas. O Sr. Engenheiro desconhece todas estas coisas. E como desconhece, como realmente aparece agora no clube, vem querer dizer aos sócios coisas que minimamente correspondem à verdade. Há 5 anos que a política do clube tem sido desastrosa. Só quem não conhece o clube... Mas concretamente este caso das piscinas tem que ser resolvido. Ora bem, eu quero dizer, e o Sr. Engenheiro conhece isto perfeitamente, porque é um técnico, que as obras só são recebidas definitivamente ao fim de 5 anos. Então, há um período de 5 anos, durante os quais a obra está em regime, digamos, de uma entrega precária. É evidente que tivemos uma fiscalização da obra de uma empresa acreditada em Lisboa, que aliás o Sr. José António Matias arranjou, e de qual a direção esteve perfeitamente de acordo com essa mesma empresa que ele arranjou, que era uma empresa acreditada em Lisboa, foi fiscalizada dentro dos trâmites normais. O Sr. Engenheiro com certeza conhecerá quais são as normas que regem esta fiscalização. Nunca me chegou que a frequência das piscinas pudesse pôr em perigo os seus utilizadores. Há 5 anos para se verificar dessa entrega definitiva, portanto há penalidades em relação à própria empresa construtora. Não vejo. Não está, portanto, preocupado com este assunto? Não estou nada preocupado. O Sr. José António Matias está preocupado com este assunto ou é prioridade sua, ou são prioridade sua outras obras no Restelo? Não, as piscinas têm também realmente uma preocupação da minha parte, porque há coisas de pouca importância, quer dizer, são de muita importância e é de relevo. Como, são deficiências que, depois de elas estarem concluídas, é que se vem a verificar que realmente não é o mais... Portanto, então está a confirmar aquilo que o engenheiro... Não estou a confirmar aquilo que o engenheiro está a dizer. Queria só chamar a atenção de que uma das coisas que é importante e é prioritário imediatamente fazer nas piscinas é que o piso que está nas piscinas não é o mais aconselhável, ou não foi, porque não é antiderrapante. As pessoas, depois de irem à água,
têm dificuldades em caminhar no piso. Vamos lá ver uma coisa. Portanto, isso são problemas pontuais. Pontuais, mas que têm que ser resolvidos, não só aqui como também noutras obras. Exatamente, que o Coronel, inclusive, já referenciou, tanto no estádio como nos pavilhões, as cabines, os campos, tudo isso. Sim. Para se fazerem essas obras é preciso gastar dinheiro. O Belenenses não tem dinheiro. Onde é que vão tirar para irem pôr ali? Ou seja, vão ter que deitar para fora, que prescindir de alguma coisa. O que é que a sua candidatura, que a sua lista vai ter que prescindir para poder avançar com isto, para poder, de facto, prosseguir o seu projeto? O projeto das piscinas que eu me realmente proponho a fazer é colmatar as deficiências. Eu quando falo em piscinas e noutras infraestruturas que o Belenenses precisa e que já se provou que precisa de facto e que está também nos vossos programas. Para além da prioridade de acabar ou de colmatar essas deficiências acusadas nas piscinas, há uma obra muito prioritária que também a minha candidatura se propõe fazer de imediato, é o Lar do Jogador para o futebol juvenil. E, portanto, são duas obras de imediato após a eleição, se nós ganharmos as eleições, que nós realmente nos propomos, e é de imediato, essas duas obras são de imediato a fazer. Não respondeu à minha pergunta, tem obras para fazer, o que é que vai deixar para trás? Sem ser obras, inclusivamente, e eu quando fiz esta pergunta queria atingir um objetivo. Há modalidades que estão em risco ou não no clube, há património do clube que está ou não em risco, em função dos dinheiros que se têm que conseguir para outros objetivos. Essas obras não vão pôr nada em risco, nem as modalidades, nem outras obras estão por acabar. Nem os dinheiros para o futebol vão pôr em risco? E não vão pôr em risco porque rigorosamente nada. Engenheiro Alves de Carvalho, o que é que vai deixar para trás para conseguir prosseguir os seus objetivos, tanto no futebol como nas obras, neste problema das piscinas que acabou por referir? Eu se me permitisse, respondia só ao Sr. Coronel Florentino Antunes sobre uma situação que ele põe, que é o espantalho, digamos, é o bicho de 7 cabeças que ando a agitar em relação a um dos meus projetos. Quando se fala de cotas suplementares, é preciso que os associados do clube saibam que entram como receita 15 mil contos, porque presentemente o desprestígio do clube é tão grande que a média de associados a assistir aos nossos jogos são 4 mil por jogo. Obviamente que 15 mil, 1.200.000 contos, continuo a dizer, é uma insignificância. Não é nada. Mas atenção, é que as pessoas também não sabem que o Belenenses gastou nos últimos 4 anos em rendas de casa à volta de 120 mil contos. A imaginação é o espantalho que se pretende mostrar quando, afinal de contas, nós resulta de uma boa gestão o recuperar os 15 mil contos. Exatamente, nós estamos aqui a falar em projetos e não também, nem tanto no passado. Já falámos muito no passado para também se perceber o que é preciso fazer a partir daqui para se conseguir. O que é que o senhor vai deixar para trás? Precisam de dinheiro? O que é que vai manter as modalidades amadoras? Não vai manter as modalidades amadoras? Vai deixar as obras por concluir? Não aposta tanto no futebol? Alguma coisa tem que ficar para trás? Obviamente que vamos incidir em todas essas áreas, especialmente nas atividades amadoras, e continuo a dizer que o Belenenses é um clube eclético e que deve a sua grandeza a várias modalidades que se praticam dentro do clube. Vamos acarinhar essas modalidades, multiplicar se for possível, mas sem desguarnecer as outras situações. Eu continuo a defender que na área que absorve mais dinheiro, que nos absorve mais verbas, é o futebol. E é aí que, com uma gestão criteriosa, em relação com princípios de rigor e eficácia, vamos tentar retirar daí, mesmo sem pôr em risco, de facto, a continuação de uma equipa de futebol que lute pelos lugares cimeiros do campeonato, sem pôr em risco o objetivo que nos propomos, que é levar o Belenenses às taças europeias. Eu julgo, aliás, que isto tem sido desenvolvido e faz parte das nossas principais propostas. Simplesmente, nem tudo vai ser feito à mesma altura, e não andamos aqui a vender, desculpe o termo, banha da cobra na Feira de Carcavelos. Há planos, há programas, há metas, e tudo isso está a ser estudado, está a ser equacionado. Continua a ser guardado no segredo dos dedos? Não, tenho que lhe dizer, por exemplo, estou aí absolutamente de acordo com o Sr. António Matias, que uma das minhas prioridades é a piscina.
as capelas imperfeitas têm de ser acabadas para que, com comodidade, consigamos atrair àquele equipamento que era o anseio de todos os nossos, dos sócios do Belenenses. Está implantada numa zona geográfica onde não há equipamento idêntico, e é de pasmar como é que se consegue ter prejuízo, como é que se consegue acumular prejuízos no equipamento daqueles. Claro, a falta de comodidade leva ao afastamento das pessoas, é óbvio. Temos, nesta altura, projetos para rentabilizar a piscina, e esses projetos têm sido divulgados através das nossas propostas. Coronel, diga. Em relação às atividades amadoras, de facto, vamos criar uma estrutura de modo que fique enquadrada sob a direção e gestão e coordenação de um elemento, de modo a que consigamos depois os apoios necessários numa conjugação de esforços. Mas mantém, portanto, as modalidades e as equipas de topo que têm neste momento? Obviamente que sim, vamos tentar melhorar. Coronel, as tais capelas imperfeitas, pelos vistos, não são assim tão prioridade como isso o senhor no seu programa. Diz que, por exemplo, em relação às modalidades amadoras, quer continuar, reforçar o handball, tentar relançar o basquetebol. Já falou no futebol, obviamente, que quer um reforço para a equipa. O que é que vai ficar para trás? As instalações onde os atletas praticam essas modalidades? Olha, eu não considero as piscinas capelas imperfeitas. Entendo que é um atentado ao clube chamar-lhe capelas imperfeitas, e até, em certa medida, há que ter cuidado com estas afirmações, porque isso pode ser altamente prejudicial ao próprio clube. De qualquer maneira, eu gostaria que esta minha intervenção, e quando eu venho aqui, tem por finalidade, fundamentalmente, esclarecer os sócios do clube. Não venho aqui para ganhar votos, nem para conquistar simpatias especiais. Só para chamar a atenção dos sócios? Eu candidatei-me pelo prazer que tenho em servir o clube. E porque entendi que as listas concorrentes que se apresentavam não tinham a capacidade de pôr em execução o projeto que eu entendo que posso pôr. Fundamentalmente, foram essas duas razões que me levaram a assumir-me e a ter o prazer de servir o meu clube, quer como presidente de direção, quer noutra função qualquer, porque eu nunca rejeitei, fosse qual que fosse a função que me quisessem dar. Neste caso, fui, digamos, convidado para exercer esta, mas estarei sempre disponível em qualquer situação, porque há longos anos que sou belenenses, nunca deixei de ser, e quero continuar a ser, quer como associado, quer como dirigente, quando os sócios assim o entenderem. Portanto, feito este esclarecimento, não estou aqui para realmente prometer coisas nem angariar votos, estou aqui para falar a linguagem da verdade, estou aqui para esclarecer o mais possível os associados do clube, e quando me proponho, dentro do meu programa, aquilo que proponho dentro do meu programa é perfeitamente execuível, porque está dentro das capacidades financeiras do clube. Eu não tenho um dia apoios económicos de um lado, de outro dia tenho imaginação. O que eu tenho é pessoas... A algum dos outros dois não faço críticas a ninguém especiais. Eu faço uma análise daquilo que sou capaz de fazer, que tenho feito e que entendo que só assim o Belenenses poderá sair de vez deste impasse e desta falta de continuidade, e inclusive deste adiamento e o desbaratamento de alguns recursos financeiros que se têm feito ao longo de alguns anos. Penso, portanto, que com as pessoas que disponho, com o projeto que eu apresento aos sócios e com a vontade que temos em trabalhar honestamente e com competência, que somos capazes de levar por diante o projeto que neste momento está ao dispor dos sócios. Portanto, nenhuma destas vertentes que eu lhe perguntei vai ser posta de parte, é isso que me está a querer dizer? É evidente que não vai, havendo o maior cuidado e o maior rigor em todos os gastos. Aliás, sempre assim fiz, irei continuar a fazê-lo, com a preocupação de tornar o Belenenses cada vez maior, mais competitivo, e em cada competição em que entre seja vitorioso. Sr. José António Matias, o senhor diz no seu programa que pretende analisar a possibilidade de manter as atividades amadoras, portanto não é certo que as mantenha, e se possível enriquecer o seu património humano. Equacionaram, presumo eu, acabar com algumas modalidades amadoras, é isso? Não foi o sentido da informação que dei para o jornal A Bola. Foi que realmente eu pretendo que elas continuem e enriquecê-las. Portanto, manter as modalidades e algumas delas fazê-las subir ainda mais. Eu fazia aqui à parte, surgiram notícias, gostaria de que me confirmasse se já tem reações dos jogadores de handball que são campeões nacionais da primeira divisão, de que se o senhor não ganhasse, que abandonariam o clube, iriam para outro clube, deixariam o Belenenses. Isso revela também um pouco falta de amor à camisola.
E o senhor conhece a equipa de handball melhor que ninguém, está lá dentro, conhece os jogadores, conhece os participantes, os intervenientes ativos. Eles falaram consigo, disseram isso? Fui convidado para estar nesse jantar, não sabia qual o objetivo do jantar e depois fiquei surpreendido que eles queriam estar solidários com a lista C, portanto, da lista da minha candidatura. Portanto, mas uma coisa é estar solidário, outra coisa é ser tão radical ao ponto de dizer que se a lista C não ganhar, isso para si é muito bom, obviamente, porque tem pelo menos o peso dos campeões nacionais consigo, se a lista C não ganhar, vamos-nos embora. Então é um trabalho não só de uma época, mas de vários anos, que chega aqui e acaba. Como é que o senhor interpreta isto? É que eles são atletas do clube que ao final do contrato procura o clube que lhe melhores condições ou melhores garantias lhe dão. Eles não têm assim, um contrato perpétuo para servir esse clube. Então voltamos outra vez ao início de toda esta questão. É preciso muito dinheiro para manter os bons atletas, é preciso criar estruturas financeiras para que se mantenham estas grandes equipas. Não havendo o amor à camisola, o ser belenenses, acaba por não interessar muito aqui no meio disso. Esses atletas têm a confiança, por isso é que o fizeram, mas eu, se não ganhar as eleições, eu demoverei esses atletas para renovar o contrato com o Belenenses e continuarem a ser atletas do handball do Belenenses. Não, pediu para falar muito brevemente, porque eu depois também queria... Eu vou ser muito breve, peço desculpa, mas vou ser muito breve, não quero manipular. O que se passa, eu sei que relativamente a este facto, eu lamento profundamente o que aconteceu. Lamento a manipulação que se quis fazer dos atletas e por várias razões. Primeiro, porque quer o Sr. Matias, quer o Sr. Carrasco conhecem perfeitamente que há atletas destes que subscrevem inclusive este documento, que devem, até a mim, o facto de estarem no Belenenses neste momento. Esse facto é grave. Desculpe, não será um ciúmezinho para eles apoiarem o Sr. António Matias e não o apoiarem a si? Eu penso que os atletas profissionais não têm que apoiar rigorosamente ninguém. O trabalhador do clube, eles não estão ao serviço de nenhuma lista nem de pessoas, estão ao serviço do clube. E como profissionais que são e sérios, devem servir a isola. Não grupos de pessoas ou pessoas só porque são mais simpáticos ou porque inclusivamente por vezes os levam a jantar ou a almoçar. Eu entendo que é mais importante as pessoas que com frontalidade lhes dizem verdades, na altura própria conseguem viabilizar as suas contratações. Foi o meu caso. O Sr. Carrasco conhece perfeitamente os casos em que esses atletas, alguns deles que se subscrevem no papel e que são rasos, enfim, jovens e como jovens que são, por vezes são um pouco levados nesta onda e este entusiasmo no meio de tentar, às vezes isso acontece. Eu espero que isto seja uma pequena tempestade num copo d'água, que seja ultrapassado, até porque o Belenenses é um clube muito grande e não pode estar à mercê nem do Sr. Matias, nem de outras pessoas. Muito brevemente, Sr. António Matias, porque já tem a vez há bocadinho... Não, esse seguimento àquilo que o Sr. Coronel agora acabou de falar, eu acho mais grave os diretores de clubes, que são eles que têm que acionar aos atletas para serem bons atletas, que os diretores dessas modalidades andem a fazer propaganda da candidatura de um candidato que não tinham que fazer dentro do clube. Portanto, acho mais grave as declarações, ou aquilo que os diretores presentes no clube, que até não têm legitimidade para o ser, eles estão demitidos, estarem dentro do clube a dizer que... Está a falar contra si. Estou a falar contra mim, claro, no mesmo caso que o Sr. Coronel fala que os atletas estarão contra a lista. É que os atletas demonstraram publicamente que estariam com a lista C. O que não iam fazer os diretores, porque os diretores são diretores, têm que se manter afastados de tudo este processo. Engenheiro Alves de Carvalho, finalmente, queria acrescentar algo ao que disse, presumo, o Coronel. Claro, terei de dizer alguma coisa. Esta notícia deixou os associados indignados. Eu não vou aprofundar muito, mas a verdade é que deixou os associados indignados. Admito até que nada desta notícia tem a ver com o seu Matias, com a sua personalidade e com a sua dignidade. Mas é lamentável é que, num momento de euforia, haja um homem que tem muita responsabilidade no clube e no handball do Belenenses, que se perfila, segundo a entrevista que deu, para ser presidente do clube nos próximos 5 anos e pacotou com uma situação destas, uma situação que pouco dignifica as coisas do Belenenses, o handball do Belenenses. O que me parece em toda esta situação, e não só, e por aquilo que já foi dito, é que há muitos problemas do Belenenses que têm sido tratados internamente e que surgem cá para fora, e que há muitos sócios, muitos intervenientes, atletas inclusivamente,
que estão no clube e que depois já para fora fazem problemas internos. O que é que a sua direção, nós estamos quase a terminar, eu pedia que fossem breves, o que é que a sua direção, caso seja eleita, vai fazer para travar esse processo? Criar de facto tal mística de todos os três falam, a mística do Belenenses, o ser Belenense, é ser sério, é ser escalposo. O que é que poderá fazer para parar isto? Tudo isto vai, como sabe, em sequência dos vícios criados no Belenenses, em sequência das palmadinhas nas costas, o que me parece vive nas direções do Belenenses nos últimos anos. As pessoas não são... se há dignidade em algumas pessoas, não há noutras. E isto foi até o estado de espírito. Em quem não há dignidade? Não, direto tem passado pelo Belenenses. É óbvio que as direções reúnem, há situações sigilosas e há, de facto, há que ter a preocupação da manutenção desse sigilo. De facto, a verdade é que as reuniões atuadas este ano, no anterior, há 2 anos, fica-se que há logo bandeira anunciadora das decisões que se tomam. Isso são situações que, no futuro, e comigo, na presidência, não vai acontecer. O meu diálogo com os associados vai ser constante, mas dentro do sigilo que se põe a gestão do clube como. Sim, senhora, nós temos muito pouco tempo. Eu comecei há pouco pelo candidato da lista A, vou começar agora para terminar pelo candidato da lista C. Sr. António Matias tem 1 minuto para convencer os seus a votarem no próximo dia 7. Eu, aproveitando esta oportunidade, e sou um apelo à inteligência dos belenenses, que saibam distinguir quem serve o futuro do nosso clube. Muito obrigada. Não excedeu 1 minuto. Coelho. Olha, eu não estou preocupado em convencer os sócios do Belenenses, porque isto não é uma questão de convencimento. Eu entendo que isto é uma questão de maneira de estar. E a minha mensagem, contrariamente àquilo que é habitual, até nos sítios políticos, não é o apelo ao voto. Eu acredito que a consciência dos sócios, o conhecimento que os sócios têm, quer da minha pessoa, quer dos elementos que constituem a lista, é suficiente e está devidamente fundamentado esse conhecimento, por forma que os sócios, penso eu, não lhes restarão dúvidas quando a lista irão votar. Em qualquer caso, seja qual for a lista em que votarem, há uma coisa que me é importante, é que o Belenenses saia reforçado e que a felicidade que eu desejo para o Belenenses seja a maior. Obrigada. Engenheiro Alves de Carvalho. Eu continuo na minha mensagem de unificar os belenenses. Entendo, de facto, só da coesão, só da união de todos os associados conseguiremos para o belenense ao lugar que face ao vasto historial. Entanto, de facto, faço um apelo também não ao voto, mas para que após o dia 8 de maio os associados se unam em redor que ele será o presidente de todos nós, o presidente dos belenenses. É esse o apelo do candidato à lista A. Exatamente. Os apelos dos 3 candidatos, os apelos também à União e ao espírito belenenses nas eleições do próximo dia 7. Eu agradeço aos 3 a presença neste tema.